Olá, você, telespectador do programa Saúde em Evidência. Mês de dezembro, mês da conscientização sobre o vírus HIV e sobre as ISTs. Para isso, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a psicóloga Patrícia Ivanca, que vai falar sobre os serviços ofertados no município de Arco Verde, que também aí no seu município provavelmente você encontra com facilidade. O programa está bem rico e você não pode perder. Muito bom dia, mais um sábado que você abre as portas da sua casa para que a gente chegue com informação e informação de qualidade. No programa de hoje, nós vamos estar abordando o mês da conscientização sobre o vírus HIV e as ISTs. Para isto, nós estamos aqui nos nossos estúdios com a psicóloga Patrícia Ivanca, do CTA aqui do município de Arco Verde, que vai falar com muita propriedade desse assunto e desse chamamento, dessa convocação para conscientizar você que está em casa sobre estas doenças que ainda têm uma prevalência muito alta. Patrícia, seja muito bem-vinda aqui nos nossos estúdios. É uma honra recebê-la aqui pela primeira vez, a primeira de muitas. Então, quero agradecer o convite, da TV e seu Catarina para falar um pouquinho sobre esse mês, do Dezembro Vermelho. É um mês que é de conscientização em relação ao vírus do HIV, mas claro que as outras infecções sexualmente transmissíveis, elas também são abordadas e são tocadas durante esse mês. Mas uma coisa que é importante é que é o mês da conscientização, mas durante todo o ano a gente precisa pensar em ações estratégicas, precisa pensar em formas diferentes de pensar essa prevenção, de organizar os serviços, outros serviços de uma rede intersetorial, para que a gente tenha um ano inteiro de ações e intensifique um pouco mais em dezembro. É verdade. E para começar, eu quero que você em casa já comece entendendo o que é o serviço, o que é, Patrícia, o CTA, como é que funciona? Bem, o CTA é o Centro de Testagem e Aconselhamento para HIV e IST. Aqui em Arco Verde, o CTA ele é referência para a Cesta Regional de Saúde, Então, os 13 municípios, acredito se eu não estou enganada, são 13, que compõem a Cesta Geres, ele é referência para a Cesta Geres. Então, a gente recebe paciente e usuários de saúde aqui de toda a regional. E não só da regional, Qualquer pessoa, uma coisa importante do CTA é que ele não é territorializado. Então, qualquer pessoa de qualquer lugar, ela pode vir aqui no CTA e realizar seus exames. Então, o que é que a gente oferta quanto serviço? Testagem de HIV, sífilis, hepatite B e C. Caso seja positivo para sífilis no momento da testagem, a gente também faz o VDRL, que é para quantificar a sífilis. Além disso, a gente faz a parte de aconselhamento, que é extremamente importante no CTA, que no aconselhamento é quando a gente entende a demanda, as situações de vulnerabilidade que levaram aquele usuário a chegar até o serviço para fazer a testagem, os motivos, a forma como ele lida com as questões da prevenção ou não dentro das suas práticas e parcerias sexuais. Além disso, a gente também desenvolve ações de educação em saúde nos territórios, nas escolas, em qualquer espaço que chame o CTA, a gente vai. Então, a gente faz essa testagem dentro do serviço, mas também oferta ela fora do serviço, quando a gente vai para ações itinerantes, em unidades ou em espaços comunitários ou na articulação com alguns outros pontos de serviço da rede. Então, de forma muito breve e sintética, esse é o trabalho do CTA. E dentro do CTA, aqui em Arco Verde, a gente tem o SAI, que é o Serviço Especializado de Atendimento à População, a pessoa vivendo com HIV e pessoa vivendo com doença AIDS avançada. No SAI, a gente oferta para a população, para a pessoa vivendo com HIV, a medicação, durante todo o seu tratamento e também o atendimento da equipe multiprofissional. Então, a gente conta no CTA daqui com psicóloga, que sou eu, assistente social, médica, enfermeira, técnica de enfermagem, biomédico, para fazer essa assistência de qualidade integral a esse usuário. Patrícia, dentro do seu fazer como psicóloga, dentro desse ambiente em que vocês recebem usuários, e quando a gente se refere com a terminologia usuário, é o usuário do serviço, tá, gente? Porque às vezes a gente está falando Sim. em usuários e liga-se muito ainda com o usuário de álcool e outras drogas, mas usuário do serviço. Você como psicóloga do serviço, qual a importância ou
como essas pessoas que testam positivo para qualquer uma dessas patologias que você falou, levam um choque, inevitavelmente, né? Mesmo tendo uma vida sexual desleixada ou descomprometida, na hora que você se depara com a verdade, a pessoa entra em choque. Esse amparo psicológico faz muita diferença, não Sim. faz? Eu acho que o trabalho do psicólogo ele é extremamente importante, mas eu acho que o trabalho da equipe multiprofissional como um todo ele é extremamente importante. Então, o aconselhamento, que é esse momento onde a gente divide o aconselhamento em pré-teste e pós-teste. No pré-teste é antes de realizar a testagem, a gente faz uma entrevista com esse paciente, com esse usuário, compreende algumas questões que levaram até ali e também traz algumas informações e orientações. O pós-teste é quando a gente entrega o resultado. E aí, no pós-teste, pode ser qualquer pessoa da equipe, né? Então, qualquer pessoa de nível superior dentro do serviço realiza essa entrega do resultado, seja positivo ou negativo, para qualquer uma das ISTs que a gente testa. Caso o paciente fique muito mobilizado, precise de um atendimento psicológico naquele momento, aí é solicitado ou agendado para o dia que eu estou no serviço. Mas toda a equipe ela precisa estar muito bem preparada com o acolhimento, compreender aquele momento, compreender o que está acontecendo, porque como você falou, uma coisa é a gente pensar na possibilidade de talvez, dentro das minhas práticas, correr algum risco para contaminação. Outra coisa é a realidade de quando a gente pega o exame. Então, a equipe precisa, naquele momento, entender que isso, naquele evento ali, é importante e precisa trazer o acolhimento adequado para o sujeito, porque esse acolhimento vai ser extremamente importante para que ele tenha uma adesão ao tratamento. Eu ia perguntar agora, o se sentir, assim, a partir daquele resultado, se sentir ambientado, acolhido ali, vai fazer com que essa adesão seja maior, certamente. Com certeza. Quando o paciente, a gente só pensar na gente, né? Quando a gente vai para um serviço, a gente se sente bem no serviço, a gente consegue ser enxergada de forma integral por aqueles profissionais, a gente se sente à vontade, coisa a gente volta. Verdade. Né? Então, quanto melhor o nosso acolhimento, quanto melhor a gente conseguir entender esse usuário de forma integral, entender também as vulnerabilidades que estão em torno daquela história de vida, mais chance da adesão acontecer. Patrícia, quando a gente fala, claro, em HIV e fala nas ISTs, a gente está falando também, a gente está fomentando também uma discussão de políticas públicas. Não sei se isso bate com a realidade, mas eu tenho a sensação de que, outrora, essa temática ela era mais medializada, era mais falada, as campanhas eram mais enfáticas. E eu tenho a sensação de que parece que relaxou um pouquinho e os números eles não pararam de gritar. Você concorda com isso? Você acredita que essa questão de... Como é que você vê essa questão de políticas públicas? Eu acho que tem diversas camadas aí para a gente pensar, né? Falar sobre prevenção ao HIV e às ISTs é algo bem difícil porque envolve uma série de questões. Falar sobre sexualidade envolve questões culturais, questões religiosas, valores, preconceito, estigma. Então, muitas vezes a gente tem dificuldade de fazer, por exemplo, alguma ação específica em escola, né? Porque as escolas já vêm com, às vezes, um roteirinho, não fale sobre isso, não pode mostrar isso, né? Então, tem esse lado também da questão cultural, das desigualdades, das vulnerabilidades aí, como algum desafio dentro das questões de prevenção e também de pensar políticas públicas mais estratégicas, né? A gente tem uma política de HIV nacional, né? O nosso plano nacional bem encaixadinho, a gente tem uma política, o Brasil é referência na política de HIV. Mas, às vezes, quando a gente vai para o município, para o estado, para operacionalizar essa política, muitas vezes tem alguns entraves, né? De como realizar de forma estratégica, de recursos e materiais. Então, tem uma série de questões aí, de camadas que dificultam um pouco esse processo de enfrentamento pensando a prevenção, né? Quando a gente fala local, em Arco Verde,
como está esse diálogo com as escolas, por exemplo? Porque a gente sabe que nas escolas os nossos jovens, os nossos adolescentes, as nossas crianças até, estão cada vez mais tendo a sua vida sexual iniciada precocemente. Sim. Como é que está esse diálogo entre a saúde e as escolas? Veja, lá no CT a gente recebe uma população muito diversa e recebe também muitas gestantes, né? E a gente tem percebido a idade cada vez mais cedo de muitas gestantes que aparecem lá. Recentemente eu estava conversando com uma das profissionais que eu atendi algumas gestantes de 12, 13, 14 Nossas anos, meninas. né? E aí vão para realizar, do pré-natal, vão lá realizar a testagem. Mas eu acho que deveria ter ações um pouco mais próximas, né, da escola e da saúde nesse sentido, em relação às questões de ST, de HIV, gravidez na adolescência, projeto de vida, entre outras coisas. A saúde, ela tem o programa Saúde na Escola, né, que desenvolve ações, mas eu acredito que é extremamente importante palestra, ou fazer alguma roda de conversa pontual, mas talvez algo mais estruturado de pensar essa formação desses adolescentes em relação à educação sexual, pensar algo mais estratégico, sabe? Que fosse organizado ao longo do ano, talvez fosse interessante. Até uma disciplina, né? Ou dentro de algumas disciplinas de forma transversal, discutir sexualidade, discutir gênero, mas aí a gente esbarra mais uma vez naquelas questões culturais, sociais, de como inserir essa discussão, né, de forma natural, como ela deveria ser conversada em diversos espaços, né? Porque chega até a ser controverso, né? A gente fica tolhido, engessado de falar nesses espaços que são importantes terem esse tipo de discussão, enquanto as mídias sociais estão falando de qualquer forma, de forma equivocada, na maioria das vezes. Sim. As músicas estão fazendo chamamentos cada vez mais para essa promiscuidade, para essa iniciação sexual, para as drogas, e a gente ter um corpo técnico e não poder orientar. Quer dizer, quem está orientando é uma música, é um filme, é um Instagram, é um vídeo. E aí eu acho que entre uma questão importante em relação à vulnerabilidade, que é a questão programática, né? Eu escuto muito assim, mas a menina engravidou porque quis, ou isso aconteceu porque quis, porque informação tem. E aí eu sempre questiono, mas que tipo de informação? A internet tem informação certa e errada. Verdade. Tudo tem informação certa e errada em todo lugar, né? Os pares, os colegas e os amigos têm informações certas e erradas. Então, quando a gente pensa em prevenção, a gente também tem que pensar qual é a qualidade da informação, de que maneira essa informação chega, de que maneira essa pessoa consegue interpretar essa informação e realizar para a vida dela uma prática protetiva e protetora. Porque ter a informação não quer dizer que ela consiga levar isso de forma protetiva para a vida dela. E nem que a informação está correta, né? E nem que a informação está correta. Então, por isso que eu falo que seria importante uma ação a longo prazo e de forma estratégica, porque não é só uma palestra acho que pensar metodologias onde esse adolescente fale sobre o processo de adolescência, sobre a sexualidade, como lidar com a sexualidade, a questão da violência, então negociação sexual, uma série de questões são importantes também nesse processo de prevenção, para a gente pensar num pensamento crítico, reflexivo dessas pessoas sobre como se proteger diante da informação que se tem. Porque se a gente pensar aqui, né, quanto à audiência aqui da TVLW, sobre as práticas sexuais de forma geral, muitas vezes, acho que a maioria, mesmo tendo informação, não usou camisinha em algum momento. Verdade. Então, será que é só a informação que faz com que eu tenha uma prática protetiva e protetora? Não, tem uma série de outros elementos. Por isso que é tão complexo a gente pensar a prevenção. Não é só dizer usa camisinha e acabou, né? A pessoa tem que ter um pensamento reflexivo, gerenciar seu risco, compreender, colocar isso como algo importante para ela, trabalhar a autoestima, uma série de questões. Por isso que nosso objeto é muito complicado e muito complexo para pensar esse enfrentamento. A gente vai continuar esse assunto daqui a pouquinho, depois de um breve intervalo. Aqui na Impact, nós entendemos que cada negócio é único.
É por isso que oferecemos uma variedade de serviços personalizados para atender às suas necessidades específicas. Desde o desenvolvimento de sites modernos e intuitivos até o design gráfico criativo, passando pelo gerenciamento estratégico de mídias sociais. Também contamos com uma consultoria dedicada a fornecer soluções estratégicas em finanças, gestão de dados e logística para empresas de todos os portes. Estamos aqui para ajudar sua empresa a se destacar no mercado. Com a Impact, você terá acesso a uma equipe dedicada e experiente, pronta para impulsionar o seu sucesso. Vamos trabalhar juntos para alcançar seus objetivos e superar suas expectativas. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas. Perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE. Modernidade e eficiência para o seu sucesso. E líder empresarial. Patrícia, você trouxe aqui para a gente um informe epidemiológico de 2023, riquíssimo, e que todas as pessoas podem ter acesso na internet. E aí eu gostaria que a gente comentasse, eu até pedi para que Patrícia... Isso, é o informe epidemiológico de Pernambuco, né? De Pernambuco, sim, Pernambuco. Exatamente. E aí, quando a gente analisa aqui, qual o panorama, de uma forma geral, o que é que a gente tem hoje dentro desse informe que seja relevante a gente trazer aqui para os nossos telespectadores? Eu vou só colar aqui, tá, gente? Não, fica à vontade. Números a gente tem que... Estou colando aqui também, então a gente está a par. Então, assim, eu estava conversando com a Catarina que eu acho bem importante a gente trazer os dados epidemiológicos para a gente entender um pouco de como essa composição aí do nosso perfil, né, de Pernambuco, e também que tem uma relação com o perfil epidemiológico nacional também, porque a gente tem percebido, né, que esse informe aqui é de 2018 a 2022, que ele é de 2023, mas até um ano anterior, que a gente tem os dados, eles têm se mantido, né, de casos novos em relação à infecção ao HIV, e não tem reduzido, né? Eles têm se mantido, às vezes aumentado um pouquinho, às vezes diminuído um pouquinho, mas eles têm se mantido ao longo dos anos. A idade que a gente percebe, que tem aqui no boletim, a idade que tem maior incidência, né, de casos novos é de 20 a 29 anos, e é isso que a gente percebe também na realidade do CTA. Então, a gente tem percebido dos últimos 3 anos para cá, eu estou no CTA há uns 6 anos, que cada vez mais os casos novos que têm aparecido no CTA recentemente, eles estão nessa faixa etária, de 20 a 29 anos. Tem sido a maior, os casos novos que a gente tem recebido, eles têm essa relação com os dados também que aparecem no nosso boletim epidemiológico. E assim também como mais homens do que mulheres, né? Era isso que eu ia perguntar. Bem mais homens do que mulheres, né, Patrícia? Sim. E é algo também que a gente percebe lá no CTA. Os casos novos são mais homens do que mulheres no CTA. E aí eu esqueci de falar no bloco anterior sobre o CTA, que lá a gente também faz a oferta da profilaxia pós-exposição, que é a PEP, que eu acho que é bem importante, né, que para quem não conhece da audiência, a PEP, a profilaxia pós-exposição,
qual é o objetivo dessa profilaxia? Ela previne a contaminação em relação ao HIV, né? Então, você se expôs ao risco em algum momento, né? E aí, qual é a exposição de risco? Sexo consentido, ou violência sexual, ou exposição a material contaminado. Até 72 horas você procura o serviço, né, de saúde, aqui em Arco Verde, o CTA, e quando o CTA está fechado no regional, no hospital regional, busca, informa que quer essa profilaxia, a gente faz a avaliação, faz a entrevista, faz as orientações e a pessoa toma durante 28 dias essa profilaxia. Então, é uma profilaxia que eu acho que precisa ser mais divulgada. Verdade, é muito né? importante. É muito importante. Então, quando acontece alguma situação de risco dessas que eu falei, é importante buscar o serviço. Então, busque o serviço assim que acontece, que lá no serviço o profissional vai orientar você. Mesmo que não seja o caso para realizar, né, para você sair com a medicação, porque naquele momento viu que não haveria necessidade, mas vá. Vá ao serviço, converse com o profissional, compreenda, para que você consiga gerenciar seu risco e usar a profilaxia caso necessário. E é bem interessante você falar nisso, é muito pertinente a gente conversar sobre esse assunto, porque eu tenho a impressão de que a primeira ou talvez até a única preocupação depois de um caso desse, de uma violência ou de um sexo desprotegido, ou enfim, é tomar a pílula no dia seguinte, como se a única questão, Sim. não podemos nem chamar de problema, a única questão fosse a gravidez. Sim, e aí é bem importante buscar até 72 horas, tá, gente? Então tem que ir até 72 horas, buscar o serviço, realiza o exame, depois com um mês realiza novamente e faz esse exame depois de um mês, com 3 e com 6 meses. Né? Uma pergunta ignorante agora. Dentro dessa medicação que se faz uso durante 28 dias, existe o inibidor também para a gravidez? Não, só para a profilaxia para o HIV. Tá? Então, e aí é uma profilaxia bem importante porque ela faz com que esses números eles não subam tanto, né? Você pode em algum momento ter a situação de risco, buscar a profilaxia e não se contaminar por conta do uso da PrEP. Então, a PrEP ela é bem importante dentro dessas estratégias de prevenção e de enfrentamento que a gente tem disponível no CTA e no momento que o CTA está fechado, no regional. E aí eu sei que aqui não vai abarcar só Arco Verde, né, essa transmissão. De Recife, região metropolitana, até Serra Talhada. Então, é importante que na sua região você procure saber qual serviço oferta, se no seu município tem esse serviço, onde você poderia buscar, né? Eu acho que a gente precisa usar todos os serviços que a gente tem disponível. É verdade. Né? Então, e aí não só ir lá para buscar a medicação, mas para conversar também com o profissional, entender as formas que você pode gerenciar o risco que você tem. E aí é bem importante, eu vou frisar de novo, que é sexo consentido, porque muitas vezes as pessoas acham que a profilaxia é só para violência. Não, sexo consentido também. Então, teve relação com alguém, no outro dia você não sabe bem, ficou na dúvida, pode buscar o serviço. E aí, é um direito. E aí é bem importante aquele que a gente falou no começo, o acolhimento do profissional. E o profissional compreender e não julgar, sim, muito não ter importante preconceito, não julgar. Né? Então, para que a pessoa, em outro momento que ela se sentir vulnerável novamente, ela procura ou tiver novamente. risco, ela procurar novamente. O serviço está aí para isso, né, Patrícia? O serviço está lá para ofertar o melhor para o nosso usuário. É verdade. Então, a PrEP ele é bem importante. Então, também, acidente ocupacional, a gente recebe muito ASB, sim, né, auxiliar de saúde bucal, que em um momento ali, ou no manuseio do material, na hora de lavar, de higienizar, ou na hora do próprio procedimento, técnico de enfermagem, a gente recebe bastante. Acontece algum acidente, ele não sabe o status sorológico do usuário, não tem como fazer o status sorológico, vai lá no CTA também. Para se cuidar. Acidente ocupacional, acidente com material contaminado, tudo isso é só buscar o serviço, é bem importante que busque e converse e busque as orientações adequadas. É verdade. Patrícia, para além da PEP, tem também uma outra PrEP. estratégia que é a PrEP. Isso. Gostaria que a gente falasse também, porque quanto mais informações você tiver,
melhor assistido você vai estar. E essa é a missão, o propósito do Saúde em Evidência. E eu tenho certeza que muitos de vocês que estão em casa nunca sequer ouviram falar do que se trata a PrEP. Então, explica para a gente. A PrEP é a profilaxia pós-exposição, depois que você teve uma exposição de risco. A PrEP é a profilaxia pré-exposição. Ela tem duas formas, né? Tem a de uso contínuo e a sob demanda, mas antes de você se expor ao risco, você vai tomar essa medicação para caso aconteça um risco, você já está protegido. Então, ela é de uso contínuo ou sob demanda, tem essas duas formas. Em Arco Verde, atualmente, a gente ainda não consegue ofertar para a população geral, está em processo de implementar, né, quanto serviço, porque essa implementação ela tem uma articulação com a atenção básica, enfim, está em processo aí para que ela seja ofertada de forma mais ampla para a população geral. Atualmente, a gente oferta para os parceiros de nossos pacientes. Então, parceiros negativos de pacientes que fazem tratamento lá no SAI, a gente tem a oferta da PrEP, mas para a população geral, acho que vai demorar um pouquinho para ser reorganizado isso junto com a atenção básica. Eu fiquei agora, você falando, e eu aqui me perguntando, para além dos parceiros de pessoas... Sim. Eu fiquei preocupada agora. Mas aí outros pontos de Pernambuco tem. Então... Não, é exatamente assim. Se eu for parceira de alguém que é soro positivo, faz total sentido eu fazer uso dessa medicação. Estou cuidando de mim. Mas como é que eu vou usar? Para que serve essa medicação? Porque o meu receio aqui agora foi quer dizer, será que não seria uma forma também, ainda que sutil, de estimular o sexo de qualquer jeito? Porque eu tenho ali a demanda de uma medicação disponível para eu poder tomar, sabendo que eu posso me expor e estou protegida? Para responder a sua pergunta, só vou dizer outras coisas antes, só para contextualizar. Então, a PrEP, ela vem para o que hoje a gente chama de populações chaves. Então, são populações chaves, são populações que, por perfil epidemiológico, por dados, a gente percebe que tem tido a maior incidência de contaminação em relação ao HIV. Tá? Então, quais são as populações chaves que a gente tem para o uso da PrEP? Parceiros, né, de pessoas que vivem com HIV, profissionais do sexo, homens que fazem sexo com homens, população LGBTQIAPN+, enfim, são as populações chaves. Certo. Tá? E pessoas que sempre estão em risco constante e sempre buscam a PrEP, que não deveria ser de uso contínuo, aí seria também uma pessoa... Uma estratégia, né? Uma pessoa para usar a PrEP. Aí, voltando para a sua pergunta. Tá, mas aí, será que isso não estimula a pessoa a não usar preservativo? Mas se com essa PrEP ou não, ela não vai usar... Vai fazer do mesmo jeito, que bom que ela tome, tem a né? PrEP para se prevenir. Então, verdade. entra como uma estratégia. Sim. Né? Então, se ela já está em risco, seja por diversas situações, né? Porque dentro da nossa população-chave, tem pessoas que optam por não usar o preservativo e tem pessoas por diversas questões de desigualdade social e vulnerabilidade e de violência que não utilizam. Verdade. Né? Então, para entrar como mais uma estratégia que a gente tem nesse enfrentamento, a gente tem a PrEP. Mais um recurso para você estar cuidando aí da sua saúde. Que bom que a gente tem informação de qualidade aqui para passar para você. Eu vou chamar um breve intervalo e eu volto rapidinho, não sai daí. Bem-vindo à Líder PE em Arco Verde, o seu espaço de negócios completo. Aqui você encontra locação de salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas. Perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE. Modernidade e eficiência para o seu sucesso. Aqui na Impact, nós entendemos que cada negócio é único. É por isso que oferecemos uma variedade de serviços personalizados para atender às suas necessidades específicas,
desde o desenvolvimento de sites modernos e intuitivos até o design gráfico criativo, passando pelo gerenciamento estratégico de mídias sociais. Também contamos com uma consultoria dedicada a fornecer soluções estratégicas em finanças, gestão de dados e logística para empresas de todos os portes. Estamos aqui para ajudar sua empresa a se destacar no mercado. Com a Impact, você terá acesso a uma equipe dedicada e experiente, pronta para impulsionar o seu sucesso. Vamos trabalhar juntos para alcançar seus objetivos e superar suas expectativas. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. E nós estamos de volta para mais um bloco do programa Saúde em Evidência. Agradecer mais uma vez a você que está conosco e agradecer também aos nossos apoiadores: Memorial Imagem, Faculdade de Medicina do Sertão, Líder Empresarial e Lojas LW. Patrícia, vamos voltar um pouquinho aqui para o informe epidemiológico de Pernambuco. E analisando aqui os dados, a gente percebe que houve uma queda de 2018 para 2022 no número de gestantes soropositivas. De uma forma geral, o que é que você acredita, dentro das suas vivências no CTA, da sua prática como profissional, você atribui a quê ou a quais fatores essa redução do número de gestantes soropositivas? Eu acho que uma questão importante quando a gente fala sobre gestante é a importância do pré-natal, de um pré-natal, né, ali na sua unidade básica, de forma adequada, de forma acolhedora, onde tem um cuidado de fato a essa gestante, né? Então, a gestante no seu pré-natal, ela realiza 3 testagens: no primeiro, no segundo trimestre e no último trimestre. Na sala de parto, ela faz também o teste rápido de HIV. Então, e quando não faz na unidade, ela vai para o CTA para realizar esse teste. Então, primeiro que essa oferta do teste no pré-natal, ela faz com que a gente tenha um diagnóstico mais rápido, né? Então, a gente também percebe no boletim a redução de crianças infectadas, né? Verdade. Em relação ao HIV. Isso se dá por um rápido diagnóstico dessa gestante com HIV, de uma resposta rápida dos serviços, assim como também quando ela faz esse exame no primeiro trimestre, já começa também o processo de orientação, né? De orientação, de educação em saúde. Então, todos esses passos, tanto do cuidado, da informação, faz com que esses números e o pré-natal, eles sejam um dispositivo importante de proteção e contribua para que esses casos eles tenham reduzido em gestantes. A gente vendo aqui os dados, é bem interessante a questão de fazer o pré-natal, né? Fazer o pré-natal é determinante para essa redução. Patrícia, uma pergunta agora que certamente você que está em casa está com vontade de fazer. Uma mãe soropositiva descobriu que está grávida, necessariamente esse bebê vai ser soropositivo? Não, tem diversas questões importantes. Então, por isso que eu falei, quanto mais rápido o diagnóstico, melhor o cuidado ofertado a essa mãe e a essa criança, né? Então, vou dar um exemplo, né? Quando essa mãe é detectada, né? Quando essa gestante é detectada no pré-natal que tem HIV, ela é encaminhada para o serviço de referência, no caso CTA. No CTA, ela passa por atendimento da equipe multiprofissional. Essa equipe multiprofissional vai acompanhar durante todo o período, né, da gestação. Ela vai iniciar o uso da medicação. Quando ela já está no finalzinho, no hospital onde ela vai ter esse bebê,
ela vai também ter uma medicação que ela vai utilizar no momento do parto, do intraparto, e a criança vai tomar também um xarope, que é uma profilaxia durante 28 dias. Né? Então, ela vai tomar essa medicação durante os 28 dias e a mãe também não vai amamentar, porque na amamentação também pode haver a contaminação em relação ao HIV. No cordão umbilical também pode haver essa contaminação? Não sei dizer a você, não. Essa informação não. Na amamentação na amamentação pode, certamente, né? Então, assim, pode passar. Nesse momento, no cordão, eu não sei de que forma você está falando, mas ela vai ter a contaminação com o sangue dessa mãe. Então, por isso que é importante essa mãe estar em tratamento, é importante essa criança tomar a medicação durante os 28 dias, que é a mesma lógica da PEP, se a gente pensar. Sim, né? Para nesse momento ela ser exposta, mas não ser contaminada. E lá no CTA, a gente recebe o leite que vem do estado durante os 6 meses de aleitamento exclusivo, né, que a criança precisa ter. A mãe sai da maternidade com 2 latas e depois, por mês, ela pega no CTA a quantidade para 1 mês. Né? Justamente para que ela não corra o risco de amamentar essa criança seja exposta ou corra algum risco nesse sentido. E aí isso é bem importante, porque quanto serviço a gente tem uma população muito heterogênea, de classe social, de situações de vulnerabilidade, mas a gente tem uma população que tem um poder aquisitivo mais baixo, que tem algumas questões de desigualdade muito importantes. Então, a garantia desse leite pelo serviço é muito bom. É extremamente importante. E é um direito, é claro que você precisa saber disso, né? Um direito seu e um direito do seu bebê, e a gente precisa falar sobre isso. E aí é extremamente importante porque a gente está ali pensando, quando a gente pensa em um cuidado, a gente não pode pensar só num aspecto biológico, né? De pensar assim, um medicamento que vai agir no vírus, isso é pensar só no componente biológico, mas pensar esse sujeito de forma integral. Então, pensar que, por exemplo, ela não pode amamentar, mas se a gente não ofertar formas saudáveis para essa criança... vai ver um filho chorando e vai cair na tentação de amamentar. Ou pode ofertar leites que não são adequados para a criança, porque a gente sabe que é caro. Então, essa oferta ela é importante, né? A gente pensar também nessas questões. Então, olhar para o nosso sujeito de forma integral, ele é extremamente importante. Então, não é só biológico, é contexto social, é história de vida, é uma série de questões de vulnerabilidade também que precisam ser pensadas nessa oferta de serviço. Patrícia, você estava falando aí na questão da amamentação e não sou tão jovem, lembro que era muito comum a questão de eu não tenho leite, mas minha prima teve neném, então, fulana teve neném e está com muito leite. Então, nesse caso, aquelas amas de leite hoje em dia não é mais uma possibilidade para a gente, nunca deveria ter sido justamente pelo risco, né? Mas é uma questão cultural. Então, é importante que você saiba, né? Assim, se você quer optar por essa questão, né? De deixar seu bebê ser amamentado por outra pessoa, é uma questão pessoal. Mas, pelo menos, saber, né? Do status sorológico, saber direitinho, né? Se essa pessoa tem, porque é um fator de risco, né? É verdade. Mas é uma questão cultural, né? Há muito, bem como você bem cultural. Falou, de muito tempo a gente tem as histórias das pessoas que ofertavam esse leite. A gente tem aqui um dado que chama a atenção. 2.464 crianças foram expostas ao HIV entre 2018 e 2022. É um número que é pequeno, mas é grande. Sim. E aí é importante a palavrinha exposta, né? Porque, como você falou, uma criança exposta não quer dizer que ela seja contaminada. Se houver uma boa qualidade de assistência, orientação e cuidado, né? Perfeito. E isso é extremamente importante, né? Como a gente começou a falar no iniciozinho, né, dos primeiros blocos. O quanto o acolhimento, o acesso à informação, a gente diminuir barreiras de acesso. Então, quando a gente fala em barreiras de acesso no SUS, não são só barreiras físicas, são barreiras simbólicas também. Então, por exemplo, uma barreira física seria a distância, área rural, ser difícil muitas vezes chegar no serviço, lugares longe, né? Enfim, barreiras que são físicas, mas quanto serviço CTA, a gente lida com barreiras muito simbólicas em relação a preconceito e estigma. Sim. Tem muita gente que não quer ir, para não tá ninguém passou por frente do CTA e viu a pessoa e já imagina o que a pessoa foi fazer lá. Então,
essas questões de estigma, do preconceito em relação a HIV e outras ISTs, ela entra como uma barreira de acesso importante, né? Então, muitos pacientes nossos ao longo do tempo que eu estou ali no CTA, deixaram de fazer tratamento porque não queriam chegar no serviço e ver alguém que conhecia, né? Ou o lugar é perto do lugar que outra pessoa que ela conhece. A passagem de alguém. Né? Então, tudo isso são barreiras importantes e que quando a gente pensa em estratégias de prevenção, a gente precisa pensar que a diminuição do estigma, a diminuição do preconceito, ela é extremamente importante. Falar de forma natural sobre sexualidade, Sim. entender que a sexualidade acontece de forma natural e que há riscos e qualquer pessoa está exposta a esses riscos, isso é importante para a gente tentar reduzir essas barreiras. Hoje a gente tem uma medicação quanto à oferta do SUS que o paciente consegue viver com uma qualidade de vida muito tranquila, só que ainda é uma doença muito social. Ainda tem um estigma social muito importante para o nosso paciente. E isso é uma barreira de acesso, isso dificulta muito a adesão. E quanto mais a gente puder conversar sobre isso, falar sobre a importância, mais a gente vai quebrando essas barreiras. É importante, Patrícia, estar falando isso, nessa questão social, nessas barreiras sociais, porque o preconceito, ele existe, ele é real e ele é cruel. Sobretudo, ele é cruel. E a falta de informação ou a informação equivocada faz com que nós nos afastemos das pessoas e deixemos de ser uma rede de apoio. Por quê? Por medo de ser contaminado, porque a gente não sabe, não domina as formas de contaminação do vírus do HIV, por exemplo. E também porque a questão do HIV ficou muito associada a diversas questões que também são envoltas de estigma e de preconceito na sociedade. Então, tudo isso, né, é um ajuntado de coisas que dificulta muito. E isso impacta muito na saúde mental dos nossos pacientes, né? Então, essa relação com a família, contar para a família, contar para os amigos, contar para um parceiro ou uma parceira, tem uma relação com essas questões sociais e do estigma, do preconceito importantes, né? Que a gente precisa cada vez mais quebrar para que a gente tenha qualidade de vida melhor e saúde mental melhor para os pacientes e de forma geral, né? Pensando em prevenção também. É verdade, porque vai ter que lidar primeiro com o medo de morrer. Sim, primeiro com o impacto do diagnóstico. O impacto do diagnóstico, o medo de morrer, mas também e sobretudo o medo de como eu vou ser julgada, né? De como vai ser a minha vida daqui para frente. Porque, como eu falei, né? O termo cruel, eu acredito que casa muito bem, porque a gente vê outras questões mínimas com relação, quando a gente coloca aí num parâmetro com relação ao HIV, e a gente já vê que a sociedade ela é excludente. Sim. Então, hoje você ser soro positivo e conversar de forma aberta com seus amigos, com seus familiares, não deve ser fácil, né? Ser uma pessoa com HIV e ter que lidar com tudo isso é importante, né? E quanto mais a gente conversar, né, e tirar essas barreiras aí, esses estigmas, a gente vai ter uma sociedade mais saudável, né? mais acolhedora em vários aspectos, né? É verdade. E assim, isso impacta muito, né? A pessoa chegar para fazer o exame, a pessoa ter adesão, então tudo isso é importante. Eu sempre digo aos pacientes, pelo menos uma vez no ano faça os testes, né? Então, quem ainda não fez, faça, pelo menos de forma anual. Se tiver situações de risco frequente, faça em menos tempo, faça 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, mas faça. Não deixe de fazer, porque também tem muitas pessoas que chegam no CTA que já chegam com algumas queixas de saúde e que não fazem teste há muito tempo e quando vai é positivo. Então, fazer o teste de forma regular é importante, né? Aí, às vezes, eu escuto assim lá no CTA, mas e se eu souber de alguma coisa quando eu fizer o teste? Eu disse, pior se não souber. A ideia é que você fique sabendo, então, né? Assim, quanto mais rápido, melhor, né? Para diversas questões da sua saúde. Então, assim como a gente faz diversos exames como rotina, incluir esse é importante. E aí eu acho muito interessante que as pessoas fazem tudo de rotina, menos os testes de HIV e de ST. Eles também devem ser colocados como rotina. E mantém uma vida sexualmente ativa. Isso, e aí é importante. Então, todo mundo precisa fazer, né, esse exame de forma anual, de 6 em 6 meses, de 3 em 3 meses,
que vai definir muito é diversas questões aí que envolvem sua vida sexual, mas façam. Não deixem de fazer, porque é extremamente importante. Então você já vai se programar emocionalmente a partir de agora para colocar no rol aí dos seus exames de rotina, porque a gente está chegando no final do ano, e final do ano é aquele tempo em que a gente vai fazer um check-up, ou vai aproveitar as férias de janeiro para fazer um check-up. Então já faz o que Patrícia disse, o que Patrícia orientou. Coloca as testagens rápidas também aí na sua agenda. Eu vou para um breve intervalo e eu volto daqui a pouquinho. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Bem-vindo à Líder PE em Arco Verde, o seu espaço de negócios completo. Aqui você encontra locação de salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas, perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE. Modernidade e eficiência para o seu sucesso. Estamos de volta para o último bloco desse programa que está com tanta informação rica para você. E eu quero agradecer por você estar conosco até agora e agradecer também aos nossos apoiadores. Líder Empresarial, Lojas LW, Memorial Imagem e Faculdade de Medicina do Sertão. Patrícia, é importante que a gente fale, até porque você aí que está em casa precisa entender como é que procura esses serviços. Dentro do município, como funciona esse fluxo para se chegar até o serviço? Então, eu vou falar do serviço que eu trabalho, né? Que aí em outros municípios pode ocorrer de alguma forma diferente. O CTA é um serviço aberto. Então, você chega, precisa levar a identidade, cartão do SUS, mais nada além disso, e faz os exames, faz tudo que precisar, o aconselhamento e tudo lá do CTA. Não precisa marcar, não precisa agendar, que muita gente acha que precisa. Verdade. Né? Aí Bom assim, falar. não vou marcar, daqui que eu marque. Não precisa. Só chegar lá, não precisa nem de encaminhamento. Não precisa nem passar por ninguém que mandou fazer o teste, né? Já para não ter vergonha, para não ter medo, então você já fica sabendo sabendo que é só ir. Não precisa passar na unidade básica e nada. Agora, é muito importante a gente entender que assim, o serviço é aberto, a gente realiza essa testagem, mas a articulação do nosso serviço com toda a rede ela é extremamente importante. Né? Então, o serviço ele é um serviço de referência, é um serviço especializado, mas as questões que envolvem HIV e IST não aparecem só no CTA. Aparecem no cotidiano nas unidades básicas, no atendimento de enfermagem, no atendimento médico, nas visitas que os ACS fazem, aparecem nos diversos serviços de saúde mental. Então, todos os serviços que têm algo, né, que tem alguma situação específica para IST, é importante buscar o CTA para fazer ação conjunta, é importante buscar o CTA para alguma informação sobre assistência, buscar o CTA para fazer alguma ação territorial de forma conjunta também. Então, essa articulação entre as unidades básicas, os serviços de saúde mental, os serviços de assistência também, com o CTA, ele é extremamente importante e potente, né? Porque quando a gente une forças ali, o CTA vai para um território, então, às vezes, a gente vai fazer uma ação junto com a unidade básica, na unidade, sei lá, no ponto de apoio da área rural. Por diversas questões, pode ser que nessa testagem chegue um paciente que não chegaria no CTA. Verdade. Né? Então, esses pontos aí da rede de atenção, eles são extremamente importantes,
para orientar, para recomendar que esse paciente venha ou também para fazer ações estratégicas em conjunto com o serviço. Patrícia, além de psicóloga clínica, você também lá no CTA, você também é docente. Então, na tua visão de docência, como é que você acredita que as faculdades poderiam preparar os profissionais que estão sendo formados para falar de uma temática como essa, para falar de sexualidade de uma forma mais assertiva, mais educativa e bem pontual e potente, como você acabou de usar esse termo e eu gostei. Eu acho que quando a gente fala como docente, como você falou, como docente, eu acho que falar sobre formação profissional é extremamente importante, né? Eu sempre digo aos meus alunos que você não vira profissional quando paga o conselho e tem a sua carteirinha. Então, você não é psicólogo quando você paga só a sua carteirinha. Você é psicólogo com toda a bagagem de formação que você teve como profissional e como pessoa. Então, durante toda a formação, é importante a gente trabalhar práticas humanizadas, pensar o acolhimento, pensar em um atendimento livre de preconceito e de estigmas, que a gente também visite os nossos preconceitos e trabalhe eles. Né? Porque não é porque você é um profissional de saúde, um enfermeiro, um médico, um técnico, um psicólogo, que você não tem preconceito. É verdade. Se a gente vive uma sociedade repleta de preconceito, repleta de estigma, muitas vezes com uma tradição familiar que carrega ali uma série de questões de preconceito, você, inevitavelmente, vai ter algumas coisas também. Então, revisitar seus preconceitos, trabalhar eles, olhar para isso, é importante também para a nossa prática. Então, se eu não reconheço que em muitos momentos eu posso pensar de forma preconceituosa, como é que eu vou trabalhar isso? Então, refletir isso de forma crítica na formação é importante. Trazer informações sobre sexualidade, sobre gênero, sobre orientação sexual e outras questões extremamente importantes dentro dos currículos dos profissionais de saúde e de forma geral. E isso faz com que, no atendimento ao nosso paciente, a gente consiga ofertar o melhor cuidado, a melhor forma que a gente tem para ofertar ali para aquele paciente. Né? Então, a partir disso tudo, a formação durante todo o tempo, ela deve ser reflexiva, ela deve ser crítica, pensando nessas questões de oferta de cuidado, de acolhimento e também dessa quebra desses estereótipos, preconceitos que a gente tem aí quanto sociedade. E aí era exatamente o que eu ia perguntar. A gente falou no campo do saber, né? Numa faculdade, numa universidade que está preparando um profissional, mas enquanto sociedade, enquanto ser social, como é que a gente pode ter esse tipo de conversa, esse tipo de diálogo de forma menos preconceituosa, de forma sem julgamento? Eu acho que uma coisa importante é a gente começar a conversar com as crianças, nas famílias, sobre sexualidade. Né? Eu acho que é muito pouco hoje ainda que se fala sobre sexualidade nas famílias, né? Então, falar sobre sexualidade, e sexualidade não envolve só o ato sexual. Quando, por exemplo, na educação infantil, ou uma pessoa como mãe, como pai, fala para o filho, né, sobre violência, sobre formas de se proteger, sobre o corpo dele, fala sobre autoestima, isso também é falar sobre sexualidade. Então, a gente precisa conversar mais dentro da família, com nossos pares, e pensar e refletir de forma crítica tudo isso. Então, a gente não vai conseguir transformar tudo de uma vez, mas a gente precisa fazer esse trabalho dentro da família, dentro das instituições de ensino, nas escolas, com nossos pares, e aos poucos a gente vai modificando e refletindo sobre essas questões. Mas eu acho que a gente precisa naturalizar mais falar sobre sexualidade, né? Teve uma vez que um estagiário meu foi comigo para uma ação numa escola, eu disse assim, professora, a senhora fala sobre isso com essa mesma cara, nem treme, eu disse, mas é porque falar sobre sexualidade é natural. Quando os adolescentes fazem algumas perguntas um pouquinho complicadas nas escolas, de forma natural você também precisa explicar para eles algumas questões. Porque se a gente não naturaliza e a gente não entende essas questões, vai ser mais difícil conversar e trazer as informações adequadas. É verdade. E aí a gente incorre no erro e no risco o risco de sempre, né? Quando a gente fala em falta de informação. Quanto mais informação a gente tem, mais a gente tem ferramentas
para se prevenir, e esse é o intuito aqui do programa Saúde em Evidência. Prevenção sempre. Patrícia, de uma forma, a gente está chegando no final do programa, mas quais são as formas, eu não queria usar conselho, mas até aconselhamento com uma psicóloga é uma boa pedida, né? Como é que a gente pode repensar, em pleno 2024, repensar a nossa autorresponsabilidade com relação ao nosso corpo, à nossa sexualidade, para que a gente possa se responsabilizar e se sensibilizar com relação a esse risco inerente que bate à nossa porta em todo o tempo com relação à nossa sexualidade. Tá. Em relação às questões de infecção, né, do HIV e das ISTs, eu vou só usar um termo que eu gosto, que tem na nossa política, que é de gerenciamento de risco. Quando a gente trabalha pensando gerenciamento de risco, é a gente pensar, primeiro, para que eu possa gerenciar de forma adequada o risco que eu tenho, eu preciso ter informação certa, informação de qualidade. Uma vez que eu tenho essa informação, ter um bom poder de reflexão sobre essa informação, entender quais são as estratégias que eu quero utilizar, né? Porque quando a gente pensa em prevenção, a gente tem diversas estratégias e nada é universal. Para cada pessoa, com cada tipo de parceria sexual, a gente vai pensar um conjunto de práticas de estratégia. Então, vou dar um exemplo, né? Fazer exame com regularidade, fazer uso preservativo, participar de palestras, diminuir estigmas, tudo isso são algumas estratégias. Então, eu vou pegar diversas estratégias e pensar de que forma eu posso gerenciar o meu risco. Mas, para isso, primeiro eu preciso ter acesso à informação e uma boa reflexão sobre ela. Uma vez que eu tenho isso, entender o que é que eu penso dessa minha prática, de que forma, cuidar da minha autoestima, cuidar do meu corpo. Então, tudo isso também envolve a sexualidade. Pensar os elementos de vulnerabilidade que estão inseridos aí, buscar os serviços. Então, tudo isso entra no gerenciamento de risco. Eu acho, à vontade, terminando essa questão, porque é muito difícil dar um aconselhamento geral, porque eu acho que isso é muito particularizado, vai depender de muitas questões. Então, depende muito das práticas que a pessoa tem, das questões de vulnerabilidade que estão em torno dessas práticas, dos riscos que acontecem e de que forma essa pessoa também pensa esse gerenciamento. Então, por isso que essa parte do aconselhamento que se tem no CTA é extremamente importante, porque ali é um momento onde a gente pode conversar com o usuário e entender essas estratégias individualizadas, né, que a gente pode personalizar para ele e também ele buscar como gerenciar o seu risco dentro dessas situações. Patrícia, e é claro que é importante a gente falar tanto para quem é de Arco Verde, como para quem é das cidades que compõem a Sexta GERE, mas também as pessoas que estão visitando Arco Verde, onde fica o CTA. Eu sei que o serviço mudou de lugar agora há pouco, sim, mas dá para orientar as pessoas mais ou menos onde ele fica? O serviço atualmente, né, nesse momento que a gente está gravando, ele fica próximo do Sesc. Tem ali o Sesc, um pouquinho antes tem o estádio Auro Bradley, aí tem uma rua subindo ali o estádio. Onde ficava a padaria? Isso, onde ficava a padaria Vale Verde, na mesma calçadinha, um pouquinho mais na frente. Onde ficava a antiga Vigilância em Saúde, onde ficava a Vigilância em Saúde, o prédio do CTA atualmente é por lá. E aí, como eu falei, né, só reforçando, é só chegar lá, identidade, cartão do SUS, que faz todos os exames. A gente oferta os 4 tipos de exames que eu falei, né, HIV, sífilis, hepatite B e C. Também, eu esqueci de falar, mas a gente também tem a oferta de insumos, então tem preservativos, tem gel lubrificante, então muita gente vai lá só para pegar também os insumos e tá tudo bem, que ótimo que vai lá. Né? Então, você pode tanto ir fazer o exame e também pegar os insumos, como só pegar o insumo, ou só realizar a orientação, ou fazer o combo, né, de orientação, pegar os insumos e fazer o teste. Dá uma passada no CTA. É só passar por lá. É só passar no CTA. Patrícia, nós chegamos ao final da nossa entrevista. Muito obrigada pela sua participação tão valiosa, tão informativa. E eu quero agradecer a você aí de casa também e lembrar que nós temos encontro marcado no próximo sábado, pontualmente às 10 horas. Muito obrigada e seja sempre bem-vinda. Obrigada. Foi?